Eu sou a Rosiane Ewald, sou engenheira química, advogada, atuo na área de consultoria ambiental há mais de 20 anos. Este quadro aqui, que se chama Suporte@Ewald, é uma complementação das lives que eu faço todas as quintas-feiras às 19h30. Acabam surgindo dúvidas, o pessoal me manda pelas redes sociais, coloca no próprio vídeo no YouTube ou me manda no e-mail suporte@ewald.com. O que eu faço? Eu faço vídeos curtos, onde eu respondo essas dúvidas específicas. Pessoal, tem dúvida? Me manda por aqui, mas lembra, são dúvidas bem objetivas e respostas curtas, senão a gente acaba perdendo o objetivo da ferramenta, ok? Bom, eu tenho uma pergunta aqui bem específica e bem interessante. Diz assim: na LO da empresa que trabalho, tem um item de educação ambiental destinado à capacitação dos trabalhadores. Após última auditoria ambiental, foi sugerido passar um link de vídeo ou algo parecido de assuntos ambientais, principalmente para os trabalhadores da área administrativa, no qual tenho dificuldade de reunir. Você tem conhecimento de algum site, algum programa, algo parecido que possa me ajudar nessa questão? Bom, primeiro, tá? É muito difícil você trabalhar com educação ambiental na área administrativa dos empreendimentos. Por quê? Eu não sei por que existe isso, mas existe um preconceito entre a maioria das pessoas que trabalham nas áreas administrativas, que têm um pouco mais de conhecimento intelectual, há um certo preconceito em relação a esses programas ambientais. Então, o que eu sugiro para vocês? Se você vai buscar um vídeo, você vai buscar alguma coisa pronta, talvez não tenha o impacto que você realmente esteja pensando. Se você quer fazer alguma coisa no sentido de educação ambiental, verifique um problema ambiental que seja de difícil solução, que envolva toda a comunidade, toda a sociedade no seu entorno, no entorno do empreendimento, e pense em alguma coisa que possa sensibilizar o setor administrativo neste sentido. Sei lá, por exemplo, eu já tive casos em que a gente fez um trabalho com o setor administrativo da empresa, explicando como funciona, não explicando como funciona a coleta seletiva, mas como funciona o resíduo quando ele chega na usina depois da coleta seletiva, quando ele chega lá na cooperativa de catadores depois da coleta seletiva. Isso é bem interessante. Você pode buscar um vídeo que mostre isso, qual é a realidade, como é que as pessoas fazem, como é que as pessoas trabalham, o que acontece se o resíduo orgânico é misturado com o resíduo seletivo, a perda que se tem com isso, como aquelas pessoas fazem toda essa separação, toda essa segregação, a questão dos acidentes que podem ter quando tem pérfuros cortantes, por exemplo, quando tem vidro quebrado, né, porque às vezes tem pérfuros cortantes, às vezes as pessoas não sabem que não pode, e elas acabam colocando agulha, essas coisas no lixo seletivo, porque é metal, já vi muito disso, tá? Então, uma coisa neste sentido, para que as pessoas se sintam sensibilizadas e, de alguma forma, elas entendam que elas podem contribuir para isso, tá? Você consegue, quando é área administrativa, você consegue um resultado muito mais produtivo quando você mostra a realidade do que acontece do outro lado. Porque a maioria não tem nem noção, né? Acha que, eu já fiz meu papel, eu separo o orgânico do seletivo, coloco na lixeira separada e tudo bem. Não, tenta dar uma evoluída, tenta ir para além disso. Se encontra vídeos na internet, né? Mas algo assim que realmente mostre o que acontece e como isso funciona. Eu já fiz isso e o resultado foi bem bom, foi bem significativo. É um exemplo, né? Você conhece melhor a sua região, a sua cidade, você deve ter outras ideias, você deve ter outras coisas, vamos supor, sei lá, de repente, a questão da água de um rio que passa perto, que tem um problema de poluição, explorar um pouco a geração de efluentes que a gente tem dentro de casa e qual é a contribuição que essa geração leva para o rio, qual é o impacto que isso tem. Então, tenta sensibilizar as pessoas nesse sentido, ou seja, orientando as pessoas, trazendo algo novo. E não aquela coisa do lixo seletivo, o plástico na embalagem vermelha, o papel no azul, o vidro. Não.
algo a mais, algo que realmente agregue, que não está na mídia toda hora, que as pessoas não têm acesso. É muito mais interessante você mostrar o meio ambiente dessa forma, você trazer uma educação ambiental como o ser humano dentro de um todo, e não como se ele estivesse assistindo um filme na sala da sua casa, ou seja, sem se envolver com o assunto principal. Faz alguma coisa nesse sentido e depois me manda. Eu vou adorar saber o resultado disso. É importante, é o nosso papel, afinal de contas, nós fazemos parte do todo, certo? Pessoal, tem vídeo sobre esse assunto também. Deem uma olhada no canal que vocês vão encontrar alguma coisa, eu tenho certeza. Ficou com dúvida? A dúvida é específica? É bem objetiva? É resposta rapidinha? Me manda que eu gravo um vídeo para você com o maior prazer, ok?